Hola a todos, gracias por la oportunidad de poder hablar sobre diferentes tipos de ensilaje y sus usos y las prácticas novedosas en ensilaje de maíz. Mi nombre es Dimas Antonio del Bosco Cardoso, soy gerente de ensilaje Sudamérica por KWS Semillas. Muy bien, vamos a empezar con la primera plantilla. Esses são os tipos de silagem que conhecemos disponíveis para os produtores. Os tipos de ensilagem empieza como stalklage. Stalklage significa silagem de tallos e hojas, que é o que queda de la toplage. Stalklage é uma silagem como fuente de fibras e baixo contenido de carboidratos não fibrosos, né? Basicamente como fuente de fibras. Depois temos a silagem de la planta, que é o que conhecemos normalmente. A silagem de planta é um equilíbrio entre 50% de fibras e 50% de carboidratos não fibrosos. É um equilíbrio energia e fibras. Hasta esses dois tipos de ensilados são conhecidos mais como voluminosos com pouco de energia. A partir de toplage são os tipos de silagem que são conhecidos mais como silagem de mais energia, porque todo alimento que está com menos de 35% de fibras de FDN e mais de 34% de almidão não é conhecido como um alimento voluminoso, é conhecido mais como um alimento de alta energia. Então, toplage significa basicamente silagem de la espiga para arriba. Então, as cosechas são hechas em primeiro nudo para arriba, e com alta participação de espigas ou granos em la silagem. Normalmente, vamos a ver essas diferenças mais adiante. Depois temos de snaplage, que é a silagem de espigas com as chalas e marlos, todos, que também é muito interessante porque é muito prático, está ganhando muito espaço entre os produtores. Depois temos a earlage, que não é muito comum em Brasil, em Sudamérica, em Argentina, porque necessita de um equipamento para sacar as parras, as brácteas, né, ou chalas. Depois temos a silagem de granos úmidos, que é muito interessante porque hoje temos uma nova classe que são os granos úmidos reidratados, que são cosechados mais secos e depois reidratados. E temos tanto de maíz quanto de sorgo, que é muito interessante. E temos também, atualmente, estudos sobre silagem de dieta pronta, que nós chamamos de dieta listo, que é TMR, né? Que seria silagem de ração, que é mais desafiante, porque toda a proteína e a grasa atua como efeito tampão em silos e dificulta a redução do pH. Mas estão sendo hechos muitos trabalhos de silagem de dieta listo, pronto para uso, né? Listo para uso. Então, as diferenças são exatamente comparando, por exemplo, com granos secos. Granos secos têm hojanina de maíz, tem algo em torno de 70 al 75% de almidão. Temos basicamente 12 a 14% de umidade. Os rindes médios que temos em campo, algo em torno de 12 toneladas de granos por hectare, né? Quando se cambia para granos úmidos, é muito interessante, porque granos úmidos reidratados ou não,
tiene un poquito menos de almidón, son 65 al 70% de almidón, mas un almidón que tiene una digestibilidad muy alta, que los trabajos miran que son en torno de 12% a más de digestibilidad comparado a los granos secos, y digestibilidad de rumen, a nivel de rumen, 36% más que granos secos en rumen. Então, é muito importante porque a maioria da digestibilidade de granos úmidos se dá em rumen, e aí a eficiência passa a ser muito alta. Então, são 65 a 70% de almidão, a umidade ao redor de 30 a 35%, e só com esta umidade já vamos para de 12 para 16 toneladas de granos disponíveis por hectare. É muito interessante porque se ganha isso, não se corrige a matéria seca devido a esses ganhos de digestibilidade. Então, isso é muito interessante para os produtores porque cai o custo de los granos em los tambos e feedlots. Depois temos a snaplage, que é snaplage silagem de espigas, né? Que tem ao redor de 50 a 60% de almidão, já tem fibras devido às brácteas e marlos ao redor de 20 a 25% de FDN. A umidade é muito acerca de granos úmidos, de 35 a 40% de umidade. Por que se tem mais umidade se os granos têm a mesma umidade de granos úmidos? Porque em marlos e chalas temos mais umidade presente em marlos, por exemplo. Então, a massa fica ao redor de 40%, mas os granos estão com 35%. E aí se cambia os rindes, que saca de 16 toneladas de 12 toneladas de grano seco, 16 toneladas de granos úmidos, e passa para 20, 21 toneladas de massa de snaplage, que é muito interessante. Do ponto de vista de voluminoso, nós temos a silagem de planta, que é muito equilibrada, que é 30 a 35% de almidão, em promédio, né? Tem uma composição de fibras de 35 a 42%, normalmente, dentro da ventana ideal de cosecha, que é de 32 a 38% de matéria seca, e um rinde aproximado de 18 a 22 toneladas por hectare de matéria seca, né? Ao redor disto. Quando vamos para toplage, que significa a silagem da espiga para arriba, do primeiro nudo abaixo da espiga para arriba, onde se mira para se cosechar, teremos algo em torno de 38 a 42% de almidão, temos abaixo de 35% de FDN. Então, veja bem que toplage não é uma silagem de voluminoso, está mais acá para arriba, é uma silagem basicamente de fonte de energia, tá? E tem algo em torno de 38 a 44%, porque a participação de espigas ou mazorcas é maior em silagem de toplage. Então, a matéria seca sube, normalmente fica com valores mais altos, mas se tem valores mais baixos com relação aos rindes por hectare, em torno de 13 a 15 toneladas de massa por hectare. Stauklage basicamente tem muito baixo contenido de carboidratos, basicamente só açúcares, em torno de 8 a 10% de açúcares. Tem 70 a 80% de fibras, e a matéria seca é um pouco mais baixa porque na parte de baixo da planta se acumula mais água. Então, se tem a matéria seca mais baixa. Então, aproximadamente 28 a 32% de matéria seca em las mesmas condições comparado aos outros tipos de silagem. E os rindes aproximadamente em torno de 5 toneladas por hectare de matéria seca. Stauklage deveria ficar em suelos
para servir de fuente de carbono, de paja, melhorar as condições físicas, biológicas do suelo, melhorar a porosidade, descompactação. Pero os produtores, quando hacen toplage, também querem trabalhar stalklage como fuente de fibras para aproveitar, e aí são duas cosechas em la mesma área, e isso é muito complicado, né, do ponto de vista fitotécnico. Bom, essas são as principais diferenças que temos entre os tipos que temos de silagem. E a parte de TMR, que é dieta total, que é silagem de ração, que está sendo estudado, inclusive com tipos de inoculantes diferentes, né? Estes são trabalhos que estão começando em Brasil, e interessante porque os produtores podem adquirir a silagem pronta, listo para uso em seus ganados. Basicamente este. E se comparamos os valores nutricionais das diferentes modalidades de ensilado, estamos aqui comparando mais grano seco, 88% de matéria seca, 9,5% de FDN, digestibilidade basicamente pericarpo, digestibilidade desta FDN 52,7%, energia ao redor de 82%, uma energia líquida de ganho de aproximadamente 1,35 megacalorias por quilo. Quando comparamos da maíz grano úmido reidratado, são os melhores resultados, os menores, apesar de matéria seca um pouco mais baixa, vemos, e um pouco mais de fibras, de participação de fibras, vemos que tem uma energia muito alta, 90,4%, porque em momento que de maturação fisiológica, isso é muito importante, porque o maíz não se perde energia em campo, né, através de las chuvas, do problema dos granos são higroscópicos e aumenta a taxa de respiração e consome a matéria seca em campo e baixa os contenidos energéticos. Em grano úmido se tem muito a preservação da qualidade de grano no momento de maturação fisiológica, sempre é muito mais favorável. E tem com isso não só mais energia, mas tem também um índice de 1,55 de energia líquida de ganho. Por isso, somado a todas as digestibilidades que tem, de 12% a mais comparado com grano seco e também 36% a mais de digestibilidade a nível de rumen, então se pode cambiar 1 quilo de harina seca, de maíz seco para 1 quilo de grano úmido sem problemas em campo, e se ganha a água em processo, e com isso se barra os custos. E aí temos a ELAD, e vamos aqui mirar mais com relação a snaplage, que apesar de termos matéria seca mais baixa ainda, né, devido à maior proporção de água, temos também mais presença de fibras, já empieza a ter um equilíbrio mais interessante em fibras, devido à presença de marlos e chalas, né, e brácteas. E interessante que se tem o mesmo nível de digestibilidade, né? Apesar de marlos e chalas têm digestibilidade um pouco muito mais baixa que granos, mas tem uma boa digestibilidade desde que esteja nesta umidade, né? Ao redor de 40% da massa. Uma energia de 81,8%, que veja que é muito acerca de grano seco, muito interessante. Uma energia também 1,34%, muito acerca de grano seco. Então, esta é uma opção muito interessante para baixar mais ainda os custos e maximizar lá os rindes de campo, principalmente quem tem limitações de áreas para aumentar a produtividade. Então, lá os rindes. É muito interessante. E silagem de planta toda, nós outros já conhecemos, basicamente os valores são muito acerca disto. Então, nos chama muito a atenção a snaplage como opção, principalmente tanto feedlot quanto tambos, para atender como maíz grano seco e maíz grano úmido reidratado, seja de maíz ou seja de sorgo, também como opção fantástica
com custo bajo e com mais eficiência. Bueno, da parte de silagem de planta, a principal do que chamamos de inovação seria o shredlage. O shredlage é tipo de processador, né? Que são dois rodillos de processador de silagem que ficam na máquina cosechadora. Esses rodillos têm dientes, que interessante, e trabalham com uma rotação diferenciada de 50% em velocidade e também trabalha com transversalmente, e com esse movimento transversal e com uma diferença de 50% entre os rodillos, se tem um processamento perfeito do tamanho de picado e que se pode ter mais fibras mais largas, que vão de 22 até 30 milímetros. Normalmente se trabalha entre 28 a 30 milímetros, e isso é muito interessante porque melhora muito o processo rumial, né, dos animais, que favorece principalmente o contenido de grasa, de proteína da leite, reduz os problemas metabólicos, principalmente pensando quando estamos falando sobre acidoses, sobre desplazamento de abomaso. Então é muito importante porque se consegue fibras largos, fibras em silagem, que é muito interessante, né? Isso melhora muito os processos. Em trabalhos de classe em Estados Unidos, temos um promédio aproximadamente de ganho de 1 quilo de leite a mais por vaca dia, uma redução significativa nos processos de acidose, problemas metabólicos dos animais, desplazamento de abomaso, heces mais líquidas, perda de pontuação corporal, e também o leite que se ganhou vem com mais proteína e mais grasa, com mais sólidos, e isso foi muito interessante. Portanto, esta é uma prática shredlage e deve praticamente ser 100% em breve de toda a silagem que se faz de planta toda, né? Esta é a grande, vamos dizer assim, novidade em termos de silagem de planta. Em termos de grãos úmidos, é interessante porque temos acá grãos úmidos de sorgo. Interessante porque os grãos úmidos de sorgo não têm como cosechar com alta umidade, porque os grãos não se desprendem da panícula, das panorras. Então é muito difícil. Tem que deixar os sorgos secar ao redor de em torno de 18 a 20% de umidade, para depois reidratar, ou até 13%, muitas das vezes, e depois tem que reidratar. Um exemplo claro é que quando se tem grãos a 13%, tem que alimentar algo, tem que colocar, poner em torno de 350 litros de água por tonelada, né? Que é interessante para reidratar, para ser a silagem de grãos úmidos. E o sorgo não tem limite em uso em dieta total, porque sua digestibilidade é um pouco mais lenta, um pouco mais despacita, comparado com silagem de maíz. Né? Interessante. Outro fato interessante é que sorgo, para aumentar a digestibilidade de sorgo, tem que utilizar tamizes de tamanhos de diâmetros menores, de 2 a 3 milímetros, e com isto os rindes de molinos caem muito, ao redor de 3,9, 4,2 toneladas por hora, enquanto que maíz se pode molir de 6 a 9 milímetros, e praticamente os rindes dos moinhos passam para 9 a 11 toneladas por hora, que é muito mais fácil, né? Então, temos esta máquina, que é muito comum em Argentina, que tem um rinde de 10 a 14 toneladas por hora, mas temos também molinos de alta potência, né, como este, que tem 50 a 60 toneladas por hora. Bueno,
qual é a vantagem principal, qual seria a maior vantagem principal de grãos úmidos? São a melhor digestibilidade, como disse, 12% a mais que grãos secos, segundo trabalhos de universidades em Brasil, e 36% a mais em rumen. E com isto, quando se utiliza maíz, nós temos um limite de uso em la dieta total, não ultrapassar 70%, porque senão pode generar problemas metabólicos nos animais, principalmente problemas de acidose, e com isso ter problemas terríveis que podem chegar a desfazamento de hemomaso, né? Então, enquanto o sorgo se pode utilizar 100%, no caso de maíz, não se pode ultrapassar de 70% de grãos úmidos e tem que trabalhar com 30% de grãos secos, normalmente, que têm uma digestibilidade um pouco mais lenta, né? Mais despacio. Bom, um exemplo que é muito prático para hidratar, como reidratar um ensilagem de granos. Então, partimos de um exemplo muito prático que hacemos acá, que por exemplo, um maíz de 18% de umidade que queremos chegar a 35% de umidade. Então, utilizamos a forma de correção de umidade que normalmente utilizamos para corrigir para 13% ou 14%, né? Normalmente, como se fazemos em cosecha de granos. Então, 100 menos a umidade de cosecha, que no caso 18%, né? Dá 82%. 100 menos a umidade corrigida, que é a que nós queremos, que seria 65% de matéria seca ou 35% de umidade. Então, 82, 100 menos 35 são 65. Então, 82 dividido por 65 dá 1,261. Então, para cada 1 tonelada de grano, necessitamos aproximadamente 261 litros de água para cambiar a umidade de 18 para 35% de umidade. Então, isso é muito prático para fazer as contas. Aí se tem os rindes dos molinos e aí balanceamos a quantidade de água de acordo com a capacidade dos molinos. E uma forma muito prática é isso, quando se aperta a massa de granos em las manos, se tem uma torta firme, sem excesso de umidade. Então, esse seria o ponto ideal, que estaremos aproximadamente entre 35% a 36% de umidade na massa. E hoje temos máquinas que têm já como equipo um aplicador de água para facilitar o processo de reidratação de silagem de granos. Por que afamos sempre isso? Porque esta foto em Argentina me chamou muito atenção. Porque os produtores preferem reidratar os granos úmidos em lugar de cosechar granos úmidos com a umidade pela ventana de 30% a 35%. Primeiro que a ventana é muito curta, 30% a 35%, dependendo da situação, significa algo de uma semana ou menos. É muito rápido a perda da umidade de granos, principalmente se os híbridos forem mais precoces, mais rápidos, né? Mais tempranos. E me chamou a atenção que muitas máquinas não se consegue cosechar muito bem granos com umidade mais alta. Então, esta é uma foto interessante que acá se foi cosechado com 35% de umidade nos granos e acá, lá mesmo campo, se cosechado com em torno ao redor de 18% a 20%. Então, por isso que é interessante, porque não se tem um aproveitamento maior, então é muito melhor trabalhar cosechando mais seco para reidratar em silo do que cosechar com mais úmidos e ter mais perdas em campo. Então, por que ocorre isto? Porque tem muita parte verde da planta que praticamente obstruem as tamices nas máquinas e impesa a perder granos em las áreas. E aí vamos ter muitos problemas com maíz voluntário em las áreas. Então, por isso que é muito interessante que a maioria dos produtores partir para trabalhar com umidade mais baixa e depois reidratar em momento que está ensilando
para hacer granos úmidos. E aqui há interessante também como ocorre o aumento da digestibilidade do almidão em granos úmidos comparado com maíz seco. Então é interessante que em almidão seco podemos ver os granos de almidão acá e uma capa negra em volta desse almidão, que é exatamente a presença da prolamina, da laseína em maíz, que é uma proteína de baixa digestibilidade e muito resistente à água. Tem que processar este grânulo para poder aumentar a digestibilidade, que é o que ocorre em granos úmidos. Então, aqui no microscópio eletrônico, com mais de 8.000 fezes de alimento, temos acá que em granos úmidos se tem essas grietas que se formam, rompendo a matriz proteica, né, de prolaminas, oseínas, que fica ao redor do grânulo de almidão. E com isso se consegue acesso mais fácil ao almidão, e por isso que a digestibilidade é tão alta, tanto em granos quanto a nível de rumen de los animais. Tá? Esse é um trabalho fantástico do professor Ciniro Costa, em Unesp, em São Paulo. E acá também um trabalho de Paulo Muback, em província de Rio Grande do Sul, mostrando que realmente, por que se tem mais resultados com granos úmidos? Porque se tem 86% é a maior digestão interna em rumen, 86% comparado com todas as formas de processamento, inteiro, roto, laminado, molido, floculado, e a menor quantidade de presença de almidão em intestino, tanto delgado quanto grueso. Então, a melhor forma de aproveitamento de almidão é na forma de úmido. Temos que tomar muito cuidado, principalmente quando se trabalha com maíz seco para reidratar a presença de hongos, principalmente os aspergillus, penicillium, fusarium, que tem muitas micotoxinas deletérias, que é muito importante, e para isso tem que utilizar um bom inoculante, principalmente com esta bactéria heterofermentativa, que é Lactobacillus buchneri, porque Buchneri produz tanto ácido lático quanto ácido acético, deixa o pH um pouquinho mais alto, mas impede, né, a formação do ácido, principalmente ácido acético, somado ao ácido propiônico que deve conter um bom inoculante, aí impede a formação de los fungos e com isso se barra muito os níveis de toxinas em la silagem, né? Um bom inoculante deve ter aproximadamente mais do que 100.000 unidades de formadores de colônia por grama de silagem, seja de planta, seja de granos úmidos. Este é um fator que, qual o melhor inoculante? O melhor inoculante é o que tem mais de 100.000 unidades formadores de colônia por gramas de silagem. Esse sim. E principalmente com esse mix de bactérias, tanto Lactobacillus plantarum quanto Lactobacillus buchneri, e de preferência, no caso de granos úmidos, venir com ácido propiônico, que também é muito importante, é um conservante fantástico. Aí, se tem presença de fungos, é interessante fazer uma análise para ver os limites, se estão dentro do que se pode, né? Então, aqui tem para cada micotoxina, se tem um limite de tolerância, e aí interessante para perceber. Essa é fonte de Daniel Grandes, em Cadoblesse, em Itália. E aí, por último, para encerrar nossa conversa, seria basicamente falar um pouquinho sobre Snaplage, que tem um alto rendimento operativo, se pode cosechar dentro da ventana ideal de 35 a 40% de umidade na massa, ou 30 a 35% de umidade nos granos. Não necessita molino, que é muito rápido, e a mesma máquina que se cosecha para silagem com na boca de granos, de maneira que se passa solamente espigas, e aí os índices são muito altos, porque são 54 toneladas de promédio por hora, 6 caminhões de 9 toneladas,
se rinde algo em torno de 15 a 18 hectares por dia, e aí se tem um rinde fantástico de 20 toneladas por hectare, que são grãos mais fibras, né, praticamente aí pelas brácteas, os chalas e marlos, e tem aproximadamente 83 a 90% do valor de grãos secos, que é muito interessante, porque aí se barra muito o custo. Normalmente, a silagem de snaplage, acá está um erro, né? Elage é snaplage. Se temos algo em torno de 75% de grãos e 25% de brácteas com marlos. Essa é a composição de um silagem de snaplage. E o mais interessante que seria a parte de digestibilidade, que eu pensei que praticamente bráctea e marlo não teria uma boa digestibilidade. A surpresa é que dentro dessa umidade ao redor de 40% é onde se tem a melhor composição em termos de digestibilidade de granos, de brácteas e também limite para digestibilidade de marlos. Se ocorrer uma queda muito alta, acentuada da matéria seca, né, da umidade, aí vamos ter realmente perdas muito altas, principalmente da parte de marlos. Então, o ponto ideal em torno de 40% da massa, isso significa aproximadamente 35% da umidade de los granos, que é o mesmo que se trabalha com os granos úmidos. Bueno, esta é uma maneira que encontramos de colocar à disposição dos produtores quais são os tipos de silagem, quais são as últimas práticas que se têm feito para melhorar a questão do aproveitamento, da digestibilidade. São vários custos. É interessante porque derramos isto como mensagem. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volverá a seu tamanho original, de Albert Einstein. Então é muito importante porque não há uma silagem melhor que outra. É importante que os produtores encontrem a solução de acordo com o que se tem de disponibilidade em sua propriedade. Há espaço para qualquer tipo de silagem, né? E em breve vamos ter mais informação, principalmente mais informações com relação à dieta, a silagem de dieta listo, dieta pronta, que está ganhando muito espaço, que tem vários tipos, com mais proteína, com menos proteína, com mais energia, menos energia, de acordo com os tipos dos lotes de los animais, seja em feedlot, seja em tambos. Então, espero que nesse pouco tempo as informações possam ser muito utilizadas por vós através desta apresentação. Muitas graças por todo, estamos à disposição.